verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor é um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz. Tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz. Espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores. Segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz. Tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz. Espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, querido Mestre Jesus, boa noite. Que a tua paz e infinita misericórdia envolva todo o nosso planeta e que todos nós sintamos a tua presença. Senhor, sabemos que estamos aqui na Terra para cumprirmos os desígnios que nós próprios pedimos. Sabemos, Senhor, que cada um de nós está em seu grau de evolução. Por isso te pedimos que o Senhor interceda por cada um de nós. Quando, se por um motivo nos afastar do propósito a que viemos, nos faça lembrar que cada um também já veio de caminhos mais tortuosos dos desenganos. No convívio social e no convívio familiar, sabemos que vamos nos deparar com desafetos que venham nos cobrar deslizes de outrora. E hoje, Senhor, por termos a Ti como nosso guia e o Espiritismo a nos elucidar, sabemos que precisamos dar o exemplo. Que nos momentos dos testes lembremos de Ti e possamos cultivar a paciência, a tolerância e o amor. Senhor, hoje trabalhamos para conseguirmos ser melhores do que ontem e que possamos continuar nessa batalha e assim melhorar as vibrações do nosso planeta. E o que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor nunca desista da gente. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, nós vamos estar vendo o capítulo 7, que vai falar sobre a primeira bem-aventurança, né, citada por Jesus, né,
no Sermão da Montanha. Em Mateus, no capítulo 5, né, nos versículos 3 a 12, ele vai nos falar sobre as bem-aventuranças. Né? O Sermão da Montanha é considerado como uma norma, né, da vida cristã. As bem-aventuranças, dentro do Sermão da Montanha, pode ser considerado como um resumo dos ensinamentos de Jesus. Então, eu vou ler para nós essa parte que fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, a primeira bem-aventurança citada por Jesus, né, bem-aventurados pobres em espírito. Embora no capítulo 5 já começamos a estudar bem-aventurado os pobres, não, os aflitos, pois serão consolados. Né? Depois veio Cristo, o Cristo Consolador, e mais adiante estaremos estudando as outras bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas fazem a relação das qualidades, das virtudes ou disposições necessárias para entrar no reino dos céus. Quem as exercite será bem-aventurado, será feliz, terá os resultados, né, bons resultados que alcançará, né, será feliz. Então, ele nos diz: o que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Aí no item 2 ele nos fala: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, quando Jesus está se referindo, quando ele fala em pobres de espírito, ele está se referindo aos humildes, não aos carentes de inteligência ou carentes, né, de bens materiais, mas os humildes, né? Quem são os humildes, né? Quem são os pobres de espírito? Eles são espíritos, né, que sabem que eles carecem de espiritualidade, né, que carecem de dons espirituais, mas que eles pedem a Deus, eles se esforçam para obter esses bens, né, esses bens espirituais, esses dons espirituais, e eles alcançarão, porque eles estão se esforçando para isso. Aí ele nos diz, né, são pessoas, os pobres de espírito, com comportamento invulgar diante das adversidades da vida. Pessoas aparentemente ingênuas, que a despeito das adversidades prosseguem trabalhando em detrimento da turbulência em derredor. Porque ele nos diz que parecem aparentemente ingênuos. Por que eles podem ser considerados como ingênuos? Porque os humildes são aqueles que estão sempre dando oportunidades aos outros irmãos. Eles sabem perdoar. Eles sabem que nós somos espíritos em caminhada, que todos nós estamos sujeitos a erros, né? Então, ele olha o outro como ele olha a si mesmo, assim como ele precisa de perdão, como ele sabe que ele também está em processo evolutivo, ele olha o outro também, né, nessa mesma visão. E, como ele fala, a despeito das adversidades, prossegue trabalhando, porque ele reconhece em Deus, né, o seu Pai maior, né, aquele que está sempre com ele. As adversidades acontecem na nossa vida para nos fazer crescer, não é verdade? Para nos fazer entender muitas
defeitos que ainda trazemos em nós, né? Muitas das vezes a gente atrai essas adversidades para a nossa vida. E o humilde encara isso de uma forma diferente, porque ele vê no Pai, né, aquele que está sempre junto dele, que vai prover, que vai ajudá-lo a vencer aquela dificuldade, vai dar-lhe forças para passar por aquilo tudo. E nos diz que a humildade, né, é uma virtude, é uma qualidade muito pouco desenvolvida entre os homens. Aí, a princípio, pode-se pensar em humildade como anulação de si mesmo, né, diminuir-se, eclipsar-se, mas isso não é verdade, não é isso, né? Se dizer humilde, se fazer-se, né, pequeno, ou achar que eu não tenho direito a isso, não é nada disso, né? Essa é a falsa humildade. Isso transforma-se no escudo protetor contra as responsabilidades da vida, né? E o trabalho, dos quais se quer fugir por preguiça, né? Por timidez, por melindres, né? Essa é a falsa humildade. Aí vamos ver também que a humildade, né, denota 3 características principais. A primeira delas é o desapego aos bens materiais. Quando a gente fala desapego aos bens materiais, não é que ele não valorize os bens materiais. Os bens materiais são necessários na nossa vida. Só que ele dá um valor, né? Não dá um valor maior. Ele sabe que ele tem que conquistar os bens espirituais quando aqui encarnado. Porque quando nós retornarmos, o que nós iremos levar são os bens espirituais, né? E não os bens materiais. Então, ele dá um valor proporcional, né? Não é ser possuído pelos bens materiais, mas possuir. E isso é importante ter bens materiais. Por quê? Porque isso leva ao desenvolvimento das ciências, não é verdade? Ao desenvolvimento de uma forma geral. Então, desapegar-se dos bens materiais não é desprezá-los, mas ter a sabedoria de lhes dar o valor adequado. A administração dos grandes recursos materiais, financeiros, exige sabedoria, sacrifício, dedicação, desprendimento. Distribuí-los, né, seria abdicar da grande oportunidade de obtenção de experiências pelos contatos sociais, né, pelos envolvimentos psicológicos e morais que esses recursos propiciam. Os bens materiais não são um mal, pelo contrário, né? São bênçãos através dos quais se pode evoluir grandemente numa encarnação. Então, se a gente tem uma grande riqueza, o nosso compromisso é maior, faz com que Deus nos deu aquela oportunidade para que a gente possa estar ajudando outros numa condição menor a também evoluir, né? Gerar conhecimento, gerar emprego, né? Estar colocando em ação aquele recurso. A segunda característica é a necessidade de trabalho e aprendizado. Então, isso requer autoconhecimento. Na verdade, nós temos que nos conhecermos, né? Procurar estar atento ao que nós sentimos, como nós somos, onde nós temos que melhorar, porque não basta conhecer as verdades divinas, não é mesmo? Não basta a gente estar lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, é preciso a gente estar em ação, a gente está executando isso na nossa vida. Né, está servindo de exemplo para os nossos irmãos, né, sendo calmos, tolerantes, pacíficos, né, sermos mansos, na verdade, né, não estarmos nos revoltando, não sermos orgulhosos, sermos, né, estarmos então olhando para nós e procurar, né, nos melhorarmos. Consciente de suas possibilidades, o espírito encarnado pode se desenvolver agindo dentro do ambiente que se situa. Então, aonde ele estiver, né, trabalhando, ele estiver, seja no seu trabalho, né, ele tem que estar agindo, fazendo tudo da melhor forma. Na sua família, ele tem que ser, né, procurar ser compreensivo, procurar, né, fazer o melhor. Na sociedade, aonde ele estiver, procurar sempre fazer o melhor. E a terceira característica é o servir. Né? Jesus é o grande exemplo de humildade que veio para servir, não para ser servido. Então, né, é a busca incessante da ampliação da capacidade de servir.
entendendo ser este o caminho do aperfeiçoamento. Nesse desejo, supera as próprias deficiências, ele ignora os obstáculos, né? E segue, né, rumo ao crescimento almejado. Então, ele sabe que ele tem que estar praticando servir, né? Que é o que Jesus falou para a gente, né? Que ele não veio para ser servido, mas para servir. E assim também nós temos que colocar isso na nossa vida. Essa verdade. Agora, uma pessoa humilde, ela pode ser classificada por não possuir riquezas, né? Mas, no entanto, a humildade pode ser um traço de caráter de uma pessoa. O que significa que até uma pessoa milionária pode ser humilde. A gente não está falando aqui, né, que o ser humilde é não ter, né, bens. Não é isso. Qualquer um pode ser humilde se tiver essas características. O oposto da humildade é a arrogância. Então, de acordo com a doutrina espírita, a humildade, como característica de um indivíduo, é a consciência baseada no conhecimento de si mesmo, da própria nulidade diante de Deus, né? A exemplo do Cristo. É o contrário da soberba e exclui a presunção, mas não exclui o reconhecimento dos dons recebidos por Deus e que ele tem que colocar em ação, né, esses dons recebidos por Deus para que ele possa se expandir, para que ele possa ter direito a ganhar mais dons, não é verdade? Aí, continuando, os pobres de espíritos, que são pessoas que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual, mas sim trabalham para a coletividade, mesmo que venham a incomodar, né, a sua própria vida. Os pobres de espírito são as pessoas que buscam o conhecimento, a riqueza interior. Essas pessoas cultivam a humildade e a caridade, né? E por isso o reino dos céus será delas. Então, voltando aqui no item 2, né, do Evangelho, ele nos diz: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, conteste-lhe um dos mais belos atributos. É a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governar. Então, essas pessoas, elas estão satisfeitas com aquilo que elas têm, elas não estão ainda à procura do Cristo, né? Da procura das verdades divinas, não conta com a ação da providência divina, elas se acham autossuficientes, né? O seu saber, né, é suficiente. Elas se têm em alto conceito de si mesmo que se julgam autossuficientes. Isso é o orgulho, né, gente? É a vaidade. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnece. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Então, quando retornar à pátria espiritual, sim, eles reconhecerão, né, o quanto foram orgulhosos, o quanto perderam essa oportunidade dessa encarnação em estar, né, procurando crescer, evoluir moralmente, né, adquirir dons, adquirir virtudes, né, que são os que realmente importam para o homem, né? E eles então serão despertados. E ele aqui nos diz, né? Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Então, lógico que cada um será dado segundo as suas obras, né? Então, o orgulhoso não vai ser visto da mesma forma do que o humilde. E, terminando esse item, ele nos diz: dizendo que o reino dos céus é dos simples,
Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Então, ninguém entrará no reino dos céus sem simplicidade do coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, por uma razão muito natural, a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, para o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais, que é o que realmente vai contar, Então, podemos também estar estudando um pouco no livro Pensamento e Vida, de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na página 99, na lição 24, que ele vai nos falar sobre a humildade. E é muito importante a gente ter conhecimento da importância de estarmos cultivando a humildade. A falta de humildade pode gerar grandes conflitos na vida do homem, pode gerar doenças, porque ele vive iludido, se achando melhor do que os outros, e ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo patamar, somos espíritos. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes que estamos no processo evolutivo. Então, uns caminharão mais rápido porque estão preocupados em adquirir essas virtudes e outros caminharão mais devagar enquanto estiverem iludidos por sentimentos como egoísmo, como orgulho, como a soberba. E esses sentimentos podem gerar doenças, que é o que ele nos diz aqui. Aí vou ler só alguns trechos. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, bonita essa definição de Emmanuel, A humildade é reconhecer a nossa pequenez diante do universo. E mesmo assim Deus nos ama profundamente. Surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, esses sentimentos contrários, egoísmo, soberba, vaidade, eles nos levam, às vezes, a delitos, a infrações. Por quê? Porque a pessoa está iludida. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusivista dos bens que a cercam. Ela se acha com direito a tudo, tudo é dela, Tudo que ela tem pertence e é propriedade dela. Então, quando ela perde, ela se desespera, ela não aceita os reveses da vida. Despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, quer dizer, no sentido só dela mesma, olhando só para ela, não olhando ao seu redor, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as horrores de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama das sombras e que ainda se vincula no plano da animalidade, que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Então, ela ainda se encontra presa à animalidade. Ela não aceita que lhe queiram mostrar essas verdades divinas, Ela está sob o fascínio das vaidades. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperância, que geram tensões psíquicas,
né? E que se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Então, por ela não encontrar, né, ela não aceitar os reveses da vida, quando tudo não ocorre conforme ela, né, desejaria, isso pode se transformar em doença, né, nas doenças psicossomáticas, né, em depressões, né? Olha quanto mal a falta de humildade pode fazer. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor, dia a cada dia. Então, a cada dia, né, termos os propósitos de amar mais, de sermos pessoas melhores, né, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, Jesus foi o exemplo maior de humildade que existiu aqui na terra, né? E que sirva de exemplo para nós, para estarmos, né, procurando nos conhecer, né? Será que estamos sendo verdadeiramente humildes? Né? O que nós podemos estar trabalhando em nós, né? Aonde nós estamos errando, aonde que nós precisamos melhorar, né? É uma reflexão que devemos fazer diariamente. Então, o outro tópico que nós iremos estar estudando, né, também vai falar sobre a humildade, é aquele que se eleva será rebaixado. Então, são 3 passagens aqui do livro duas passagens do Evangelho de Mateus e uma passagem do Evangelho de Lucas, que vai também refletir sobre o princípio da humildade. Então, a passagem de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, nos diz: Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarão no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, Jesus coloca a criança aqui, no caso, né? Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração, né? A criança simboliza o quê? A pureza, a inocência. A criança está sempre com sede de aprender. Tem uma fase da vida até, né, que elas ficam muito por quê? Porque elas sabem que nada sabem, né? Que elas têm muito que aprender. E estão sempre dispostos a isso, né? Dispostos a conhecer, a aprender, perdoam facilmente, né? Não se iram, não odeiam, né? Elas ficam irritadas, mas logo elas esquecem. Né? Elas estão sempre, elas não têm nenhuma pretensão à superioridade nem à infalibilidade, como ele nos diz aqui, né? A infalibilidade é a característica do que é infalível, né? Que não falha, quer dizer, a certeza de que você não falha. Não, pelo contrário, ela sabe que ela erra, né? E que ela vai aprender, né? Por isso que ele nos diz como a criança. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Agora, na outra, né, outra passagem, né, de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, né, então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele:
Que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabes o que me pedes. Podeis, vós ambos, beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes replicou: É certo que bebereis o cálice que eu beber. Mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isto será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, é esse pedaço, né, essa parte final que nós vamos nos ligar. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, né, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós temos outro exemplo também disso em Filipenses, capítulo 2, no versículo de 5 a 7, em que ele nos diz, então, seja a atitude de vocês, né? Então, Filipenses 2, no versículo de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ser humilde nesse caso é estar pronto para servir as outras pessoas, né? Jesus era humilde, era o exemplo de humildade. Ele não veio para ser tratado como celebridade, né? Como para ser servido, mas para trabalhar para o bem de outras pessoas. A humildade, então, aqui seria seguir o exemplo de Jesus, ser servo. E nessa última aqui, né, parte que nós vamos encontrar em Lucas, ele fala: Jesus entrou no dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs numa parábola dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este, e vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: Meu amigo, venha mais para cima. Isso só será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado, que é o que nós, né, trabalharemos aqui. Né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, essa também, né, aqui fala que a humildade é entender, né, que ele quer nos dizer, né, entender o nosso verdadeiro valor. Deus nos ama incondicionalmente. Humildade, reconhecer que seus sucessos vêm de Deus. E é Ele quem nos capacita, né? Aí, vamos ver em Romanos 12, no versículo 13, Romanos 12, versículo 3. Aqui ele também nos fala: Assim como cada um de nós
tem um corpo comum. Não, ninguém venha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, né? E aí, continuando, ele vem nos dizer, o Espiritismo, voltando aqui, né, para o livro, o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, que são as virtudes. Ao passo que outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, o que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam. Então, aqueles que estão aqui na Terra, preocupados em amealhar, né, só preocupados com os bens materiais, esquecendo-se dos dons espirituais, de estar trabalhando em si mesmo, a espiritualidade, eles vão chegar lá vazios, porque o que nós levaremos, né, ao deixarmos a terra, será o quê? Os dons, as virtudes que tivermos amealhado. Então, como ele nos diz, né, esses que ficaram orgulhosos, presos só aos bens materiais, eles, né, nada levarão daqui, né, e vão ficar muito constrangidos ao ver que só, né, o seu orgulho ainda vai ficar ferido, né, porque todos os sentimentos que aqui temos, nós continuaremos do outro lado com esses mesmos sentimentos, né? Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que deles na terra espezinharam. Aí ele fala, o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, através das encarnações sucessivas, né, através das reencarnações que nos é dada pelo nosso Pai misericordioso, para que a gente possa estar trabalhando, né, em nós essas virtudes, para que a gente possa estar seguindo o nosso processo evolutivo, esses orgulhosos voltarão numa nova situação, né, de repente numa posição mais inferior, para que possam trabalhar em si esse vício, né? Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Agora, o outro item que iremos estudar é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então, inicialmente pode parecer contraditório, porque os doutos e os prudentes seriam aqueles que tinham mais conhecimento intelectual e poderíamos pensar inicialmente que eles teriam mais capacidade de entender as verdades divinas. Mas não, esses são aqueles que estavam mais fechados, né, sem madureza espiritual, ainda não encontrava, né, neles os germes, né, das verdades espirituais. Então, por isso que Jesus fala aqui, ele diz que os simples e os pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las,
como nos quer dizer, né? Na aparência por ter mais conhecimento intelectual. É que cumpre se entenda que os primeiros, né, os simples e os pequenos, são os humildes, são os que se humilham diante de Deus, né, e não se consideram superiores a toda a gente, né, não se considera superior a ninguém, sabe que é né, todos nós estamos na caminhada evolutiva. Os segundos, os doutos e os prudentes, são os orgulhosos, envadecidos de seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante de dele se prostam, aqueles que procuram as verdades divinas, como nós falamos anteriormente, né? Os doutos e os prudentes, eles se acham perfeitos eruditos, né? Eles estão satisfeitos com seu cabedal de instrução, né? A eles fica reservado os segredos da terra e os do céu, a parte espiritual, aos simples e aos humildes. No item 9, ele nos fala: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então, ele nos fala, né, que o Espiritismo, assim como os espíritos de luz que vêm nos dar, né, as mensagens, que nos revelam, né, tantos ensinamentos, eles revelam para aqueles que querem conhecer a luz, para aqueles que procuram, aqueles que pelo seu livre-arbítrio, não querem ainda conhecer, que se acham autossuficientes, né, que não procuram as verdades divinas, não vão ser, né, para eles que vão ser nada esclarecido, ninguém vai ficar procurando, eles é que tem que procurar. Deus quer que a gente procure, né, procure o Pai, né, tal qual o filho pródigo retorne. Não, ele que vai vir ao nosso encontro. Ele revela as verdades divinas, estão aqui para todos, né? O conhecimento é para todo mundo, né? Mas cabe a cada um de nós a escolha. Aí ele continua: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses Deus não quer abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso, né, que lhes fere o orgulho. Essas palavras, né, parecem assim um pouco duras, né? Mas são escritas, mas que revelam, né, a verdade do processo evolutivo do espírito imortal, tendo de fazer seu desenvolvimento espiritual segundo a sua vontade, sujeito às leis sábias e justas, o espírito será perfeito e feliz, quando e como quiser, semeando e colhendo, exatamente segundo o uso que fizer de seu livre-arbítrio. Então, vamos colher aquilo que plantarmos, né? Vamos semear e vamos colher. Se ele não, pelo seu livre-arbítrio, ele não quer conhecer, né? O seu momento chegará. Assim, não estando ninguém fora desse determinismo divino, quanto antes reconhecer-se a existência das leis naturais e espirituais e empenhar-se em vivenciá-las, né, em viver de acordo com elas, todo esse processo se realizará com menos sofrimento e menos tempo. Então, nós sabemos que todos nós chegaremos a ser espíritos puros, né? Agora, uns chegarão mais rápido, por quê? Porque o seu esforço é maior. Outros demorarão mais, né? Porque estão mais equivocados. A justiça e a misericórdia de Deus não abandonam ninguém, dando-lhe sempre a oportunidade de reconhecimento de suas leis, através das infinitas experiências reencarnatórias,
da lei de causa e efeito, que dá a cada um segundo suas obras. Porque o reino dos céus é para os que aprenderam a amar a Deus e ao próximo, incondicionalmente, né? Então, ele fala aqui: não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores de suas vontades, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita a que lhe queiram impor, né? Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam melhor, né? Que se julgam mais do que ele. Aí no item 10, ele nos fala, perguntar-se-á, né? Tem uma pergunta. Não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? Sim, Deus poderia, mas Deus não quer, né, que seja feita dessa forma. Ele quer que procuremos, não é verdade? Cadê o mérito, se assim fosse? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles e aos demais? De que serviriam? De que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria. Não é isso? Porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade. É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Então, eles ainda não estão aptos, não têm ainda madureza espiritual para estar compreendendo. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono àquele de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Então, né, o momento chegará para esse irmão que está equivocado, né? Todos nós chegaremos a ser espíritos perfeitos, como eu já falei anteriormente, né? Se ele ainda não se encontra, né, pronto para ouvir as verdades divinas, seu momento chegará. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencido pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmo lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, através das diversas reencarnações, da lei de causa e efeito, né, estaremos retornando, né, aos mundos inferiores, aos mundos de provas e expiações, para estarmos quitando os nossos débitos, para estarmos sanando esses vícios, né, de orgulho, de vaidade, né, mas o momento de todos nós chegará. Eu vou parar aqui e vou deixar para o outro dia a gente seguir com a instrução dos espíritos, tá? Aqui, eu vou ver aqui o que falou. Boa noite, boa noite. Ele fala, estão sempre dando oportunidade de se tornarem melhores. Sim, Deus sempre nos dá a oportunidade de nós crescermos, de evoluirmos, né? De estarmos nos tornando pessoas melhores a cada dia. É importante o autoconhecimento também, é importante nós estarmos nos instruindo, né? Procurando o Pai sempre. A Amanda fala, reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Sim, né? O nosso Pai maior, né? Criador de todas as coisas, que nos trata com tanto amor, com tanta misericórdia, que nos dá inúmeras oportunidades, né? No nosso dia a dia. Né? Reconhecer essa pequenez diante dele, né? Somos seus filhos amados. Reconhecer nossa pequenez diante do universo, isso é humildade. A importância também da aceitação nestes momentos, o conhecer a si mesmo.
É importante, né, como nós vimos, né, aqui no estudo, o autoconhecimento. Aceitar o momento presente que nós estamos vivendo, não é se resignar e ficar parado. Não, né, é aceitar no sentido de que estar colocando em ação condições para as coisas estejam mudando, aquilo que não está nos satisfazendo. Deus sempre nos está dando oportunidade, né? E o primeiro passo é a aceitação, né, gente, dos nossos momentos. Ser humilde é não se deixar levar pela soberba, pela arrogância e não se achar melhor que ninguém. Se colocar em situação de igualdade com o próximo, com o nosso irmão, independente da situação. É verdade, Amanda, muito verdade, né? A gente não podemos ser soberbos, não podemos nos considerar melhores do que ninguém, né? Todos nós estamos, né, caminhando. Uns têm algumas qualidades que ainda não temos, né? Outro tem outras, mas a gente reconhecer no nosso irmão, né? Procurar aceitar determinadas, né? Ser pacientes, tolerantes, porque assim como ele tem determinados defeitos, nós temos outros. Assim como nós queremos que Deus perdoe os nossos, né, defeitos, né, nos dê novas oportunidades, assim também devemos estar perdoando, né, e dando oportunidades ao nosso irmão, né, e olhar para ele em igualdade, né, estarmos, independente da situação, estarmos sempre olhando o outro, né, em igualdade. É não se considerar superior a ninguém. Somos todos irmãos, sim. Somos todos iguais perante a lei de Deus. Sim, somos todos iguais perante a lei de Deus, né? Todos nós, Deus fez as leis para todos nós, né? Como a gente, né, viu, uns se desenvolvem mais rapidamente, outros mais lentamente. Depende do esforço próprio, não é verdade? Depende da vontade de estar seguindo aí as leis divinas, de estar colocando em prática aquilo que aprendemos, né? Que é aquilo que os espíritos superiores vêm nos falar, né? Recebemos tantas mensagens lindas, edificantes, né? Que possamos estar colocando em ação esses ensinamentos. Não basta só estarmos, né, na nossa casa, seja ela nossa casa espírita, nossa casa religiosa de uma forma geral. Ali sermos uma pessoa e fora dela outra. Não devemos ser a mesma pessoa em todos os lugares. Procurar sermos melhores a cada dia. Reconhecer, né, reconhecermos as nossas deficiências, nossas dificuldades e procurar estar sanando essas dificuldades, né? Jailson aqui também fala: precisamos ter interesse no conhecimento das leis espirituais para o desenvolvimento e evolução, sendo humildes na busca. Sim, sim. O nosso, né, a nossa encarnação é sempre procurando o desenvolvimento e a evolução, né, nossa evolução moral. E para isso, né, como ele mesmo nos diz, é impossível de sermos, né, o Espiritismo fala, fora da caridade, né, não há salvação. Como vamos, né, praticar a caridade se não formos humildes, se não olharmos o outro, né, de igualdade, de reconhecer que todos somos filhos de Deus, né, que somos iguais, não é verdade? Podemos estar em situações diferentes, mas somos todos iguais, somos todos seus filhos amados, né, que Ele está sempre nos dando oportunidades para todos nós, né? E é isso, gente. Espero, né, que tenha atingido, né, o objetivo e estaremos retornando numa próxima para ver as instruções dos espíritos, né? Agora nós vamos louvar ao Senhor, né? Vamos estar colocando a música e depois vamos estar colocando a nossa prece de encerramento, né? Onde estará sendo dado o passo coletivo, né? Agradeço a Deus a oportunidade, né? E obrigada, meus irmãos. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Amai-vos, instruí-vos é a nossa lei.
Aqui nós trabalhamos para o Rei dos Reis. Cada estudo é um encontro com a verdade, nos aproxima da espiritualidade. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Paz, casa santa de amor e fraternidade. Vamos andar como filhos da luz, seguindo os passos do Mestre Jesus. O nosso mentor nos exige disciplina, nos faz caminhar dentro das leis divinas. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Paz, casa santa de amor e fraternidade. Se está buscando a felicidade, comece a praticar a lei da caridade. Mas não se esqueça da reforma interior, como orienta o nosso mentor. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Paz, casa santa de amor e fraternidade. Casa santa de amor e fraternidade. E assim, querido irmão e amigo Jesus, nós te agradecemos por esse encontro espiritual, porque quando participamos dos estudos, é isso que acontece, um grande encontro espiritual. E que de alguma forma a gente possa ter contribuído com as energias para todos que nesse momento se encontram sem condições de seguir adiante com disposição, com fé e esperança em dias melhores. Que eles sejam tocados em suas necessidades e que durante o sono o seu espírito possa receber as energias, as medicações, os conselhos, e quando retornar ao corpo físico e ao despertar na manhã, perceba que algo diferente está acontecendo e aproveite essa oportunidade para se melhorar cada vez mais. Com Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima e com os amigos espirituais. Obrigada, Senhor. Te amamos hoje e sempre. Que assim seja.